Você já reparou que nunca houve tanta coisa disputando os seus olhos? É um vídeo atrás do outro, é uma notificação, um Reels, um Shorts, uma notícia urgente, um meme, um escândalo, uma treta, um influencer dizendo que descobriu o segredo para o sucesso. Parece que se você desviar o olhar por 5 minutos, você já ficou para trás. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se o maior problema não fosse a quantidade de coisas que você vê, mas o fato de que tudo isso está aos poucos decidindo quem você está se tornando? Por quê? Existe uma verdade muito simples. Aquilo que prende os seus olhos acaba moldando o seu coração. Talvez a maior batalha espiritual da nossa geração não aconteça escondida. Ela acontece exatamente diante dos nossos olhos. Graças a paz, meus irmãos, eu sou o Guilherme Zamba, também conhecido como Rima Teológica, e hoje eu quero conversar sobre uma guerra que quase ninguém percebe que está acontecendo. Não é uma guerra por território, não é uma guerra política, não é uma guerra econômica, é uma guerra pela sua atenção. E essa guerra é tão silenciosa que muitas vezes nós participamos dela sem perceber. Porque quem conquista a sua atenção, normalmente conquista também os seus desejos, os seus medos, a sua imaginação, o seu tempo e, no fim das contas, a sua adoração. A atenção virou um dos bens mais valiosos do mundo. Pensa comigo, as maiores empresas do planeta vivem da sua atenção. As redes sociais querem que você fique cada vez mais tempo nelas. Os streamings querem que você veja só mais um episódio. Os sites querem cada vez mais cliques. As propagandas querem segundos do seu olhar. E até aplicativos que se dizem gratuitos, na verdade não são gratuitos. Porque você paga com aquilo que é o de mais precioso, que é a sua atenção. Você já percebeu que praticamente tudo hoje foi pensado para prender você? Sejam as cores, os sons, os títulos, as miniaturas dos vídeos, as notificações. Nada é por acaso. E é claro, agora eu vou usar uma frase, né? Não odeie o jogador, odeie o jogo. Em certo sentido, né, eu estou aqui produzindo conteúdo, um vídeo para a internet, então eu posso ser considerado um jogador deste jogo, né? Então não odeio o jogador, odeio o jogo. Porque quando eu faço um vídeo, eu faço a miniatura, né, que é aquela fotinha que fica no vídeo, eu penso assim, eu tenho que fazer algo cativante para que a pessoa tenha o interesse em clicar. Eu tenho que buscar de alguma forma transmitir a mensagem que seja compreensível, que tenha uma linha lógica, para que a pessoa fique até o final. Então, em certo sentido, isso sempre aconteceu, não somente no marketing, mas em tudo. Todo aquele que busca prender a atenção do ouvinte, inclusive o pregador da palavra, né? Ele busca ter na sua estrutura do seu sermão algo que mantenha as pessoas de olho no texto e também de olho na sua fala, certo? Então, em certo sentido, há algo comum, há algo que é esperado, né? Porém, existe, também nós temos que entender, uma indústria, que o único objetivo dessa indústria é responder uma pergunta. Como fazemos que essa pessoa fique olhando para nós, fique preso a nós? Só que tem um detalhe, a atenção, ela nunca é neutra. Toda vez que você olha repetidamente para alguma coisa, essa coisa começa, aos poucos, a ensinar você, queira você ou não. Mesmo quando você acha que só está se distraindo. Perceba como isso funciona. Se alguém passa horas, todos os dias, consumindo conteúdos de luxo, ostentação, ela começa a acreditar que a felicidade tem um preço. Se ela vive mergulhada também em vídeos de indignação, de pessimismo, ela começa a olhar o mundo com raiva. Se vive comparando a sua vida com a vida editada dos outros,
né? Pois nunca, na maioria das vezes, é uma vida real. Ela começa a olhar para sua própria vida como nunca sendo suficiente. Você não precisa decidir conscientemente mudar. Basta você continuar olhando. Porque aquilo que ocupa constantemente os seus olhos acaba ocupando também os seus pensamentos. Depois, as suas conversas, os seus desejos, depois as suas decisões. E é curioso, né? Porque a gente costuma ter muito cuidado com, às vezes, né? Nem sempre, né? As pessoas costumam, não vou falar por mim, né? As pessoas costumam ter muito cuidado com aquilo que eles comem, né? Mas nunca perguntam, né? O que os meus olhos estão consumindo todos os dias? Os olhos dos nossos filhos? Talvez o espetáculo mais perigoso seja aquilo em que nós mesmos somos também os protagonistas, né? Pois as redes sociais fizeram uma coisa curiosa. Hoje nós somos, ao mesmo tempo, a plateia e também os artistas, né? Pois nós publicamos, nós esperamos, nós atualizamos a tela para conferir as curtidas, lemos os comentários. E eu não me refiro a só quem produz conteúdo ou só quem é artista mesmo. Eu usei uma metáfora aqui, tá? Todos estão presos nisso quando estão nas redes sociais, né? Talvez nem todos presos a esse sistema, mas boa parte das pessoas hoje em dia acabam presos neste sistema. Aí a gente acaba voltando horas depois para ver como tá. E sem perceber a gente começa a medir o nosso valor pela reação das pessoas. É claro que quando eu produzo um vídeo, eu posto um vídeo aqui no YouTube, falando por mim agora, depois eu vou ali no YouTube Studio e vejo, né, se este vídeo manteve as pessoas no vídeo, qual foi a taxa de cliques. Isso é comum para quem produz conteúdo, né? Mas eu tenho buscado evitar ficar constantemente vendo os resultados, né? Simplesmente eu faço, publico e depois eu analiso. Porque a gente corre o risco, de fato, de querer medir o nosso valor pelo resultado. E a nossa identidade passa a depender da aprovação de desconhecidos. Isso nunca termina. Porque sempre existe alguém mais, sei lá, bonito, mais inteligente, mais engraçado, mais bem-sucedido, mais famoso, mais espiritual. É uma corrida impossível de vencer, né? Porque quanto mais alimentamos esse espetáculo, mais vazios nós ficamos. Porque nenhum aplauso consegue preencher aquilo que foi criado para ser satisfeito por Deus. Mas aqui acontece uma virada, e eu não falo sabor virada não, virada de fato. O cristianismo, a fé cristã não responde isso apenas dizendo: pare de olhar para tudo isso, mas apresenta algo infinitamente maior para nós contemplarmos, que é a cruz. Pense nisso, né? Enquanto o mundo tenta chamar a sua atenção dizendo: olhe para você, a cruz diz: olhe para Cristo. Enquanto o mundo diz: construa a sua própria identidade, a cruz diz: a sua identidade foi comprada por sangue. Enquanto o mundo diz: você precisa provar o seu valor, a cruz responde, o evangelho responde: o seu valor já foi demonstrado quando Cristo morreu por pecadores. Enquanto o mundo vive criando novos espetáculos para prender os nossos olhos, Deus escolheu o madeiro, não um palco, não um show de luzes, não uma produção cinematográfica, né? E tá todo mundo falando do filme A Odisseia, foi dirigida por Christopher Nolan. Não. Deus trouxe até nós um homem ensanguentado, humilhado, pregado numa cruz. Aos olhos do mundo, aquilo foi um fracasso. Mas ali aconteceu o maior acontecimento da história, o evento mais significativo da história do universo. Ali, a justiça de Deus encontrou a sua misericórdia.
Ali o pecado foi condenado. Ali, como vai dizer o Salmo, a justiça e a paz se beijaram. Ali Satanás foi derrotado. Ali pecadores receberam esperança. A cruz não compete com os espetáculos deste mundo. Ela os expõe. Porque todos prometem vida, mas só conseguem distrair. A cruz parece simples, né? Mas é nela que Deus salva. Talvez o problema não seja que você esteja olhando para coisas erradas. Talvez seja que você esteja olhando pouco para Cristo. Vivemos numa época em que todo mundo quer capturar os nossos olhos, mas existe apenas um olhar capaz de transformar o nosso coração. No fim da vida, provavelmente, você não vai se lembrar dos vídeos que você assistiu, das notícias urgentes, mas aquilo que você contemplou durante anos terá moldado quem você se tornou. Por isso, a pergunta que eu quero deixar é simples. O que tem ocupado os seus olhos? Porque essa resposta revela muito sobre quem você está se tornando. E talvez hoje seja um bom dia para você tirar os olhos dos espetáculos passageiros deste mundo e voltar a contemplar o único espetáculo que realmente pode transformar uma vida, que é Cristo e este crucificado. Se esse vídeo fez você refletir, peço que você compartilhe com alguém. E se você gosta de conteúdos que unem teologia e vida prática, eu peço, se inscreva neste canal, ative as notificações para receber novos conteúdos e não deixe de deixar o seu like, pois assim o YouTube acaba recomendando este vídeo para mais pessoas. Não esqueça também de conferir o link aqui na descrição e se de alguma forma você foi edificado por este conteúdo, pelos conteúdos que eu estou lutando, para lançar frequentemente, e quiser apoiar este ministério, inclusive assim você estará apoiando, ajudando para que eu consiga produzir novos conteúdos, A forma de você ajudar está também na descrição deste vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.